Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó. Bom dia, 10h01, horário de Brasília. Começando aqui pela Rede Jovem Pan, mais uma edição do sua revista radiofônica matinal nas ondas do rádio. Vem com a gente, hein? Olá, meus queridos amigos da bancada. Salve geral. Salve. Tudo bem com vocês? Tudo. Vocês estão esperando o nominho de cada um, tá bom? Bom dia, Paulinha. Bom dia, Zé. Bom dia, eu tô aqui falando, galera, eu falo. Buenas. Bom dia, Tonholi. Dia triplex pra todos. Depois de me chamar de chucra nos bastidores, agora é bom dia, né? Olha que... Você vê como Mas ela é um pouco, às Você vê vezes, como- aquelas bem loucas. Como ela usa, da retórica pra dizer o que eu não disse. Ela fica gravando, depois ela vai usar contra você. Guardo cara. tudo, sou rancorosa. Olha sério, hein? Só porque eu falei que ela era um pouco arredia. Olha aqui, meus queridos ouvintes, muito bom dia. Estamos prontos para mais uma edição do Morning Show, essa revista radiofônica que te acompanha pelas manhãs aqui na Jovem Pan. Hoje, olha o programa como é que tá, ó. Tem bate-papo com a atriz Maitê Piragibe, conversa com a gente sobre sua carreira, sobre a peça que tá em cartaz. Vamos falar também de Paul McCartney numa situação insólita, digamos assim. Também falaremos de Homer Simpson, que troca uma ideia com os fãs. Também falaremos de cura gay, vejam só. Eagles of Death Metal, a série Vinyl, machismo no futebol. Tudo isso condensado neste extrato radiofônico que começa agora pela Rede Jovem Pan. Vem com a gente, hein? Ó, comentário, vamos começar com essa. Comentário de apresentadora de TV sobre pênalti gera onda de ataques machistas. Conta mais, Zé. Vamos lá. Bom, antes de dar a notícia em si, eu só quero registrar uma coisa. Eu adoro futebol. Eu adoro ir a estádio. Eu acho que ver jogo em muito legal. estádio de futebol é muito mais legal. Na arquibancada, porque eu não sou coxinha, não fico na cadeira. Comendo amendoim. Quando dava pra fazer avalanche, era muito mais bacana, confesso. É que vocês pagavam pau pros argentinos. Vocês imitaram os argentinos, vai. Não, É que ela é gremista, viu, eu pessoal? sou gremista, né? Enfim. E aí, mas uma coisa tem que ser reconhecida. Talvez, com certeza, é a síndrome de manada dentro de um estádio que faz do estádio um dos lugares de maior berço do preconceito em qualquer lugar, não só aqui no covardia, Brasil. né, muitas É vezes. racismo, é machismo, é covardia. Então, é um lugar de preconceito realmente à flor da pele. A pessoa coloca pra fora o seu lado animal. E aí uma apresentadora da BT Sport, que é uma rede esportiva do Reino Unido e da Irlanda, comentou no último final de semana a cobrança do pênalti que o Lionel Messi fez foi, na verdade, ali um trocadinho entre o Lionel Messi e o Suárez, né? Era um jogo em que o Barcelona acabou vencendo o Celta por 6-1. E ela disse que achou desrespeitosa aquela cobrança, enfim, e que o Suárez é que tinha que ter batido realmente o pênalti. O que aconteceu? Os torcedores no Twitter começaram a fazer comentários muito educados, muito bonitinhos, do tipo, a gente precisa de sanduíche e não de opinião. É por isso que as mulheres devem ficar na cozinha e manter a boca fechada. Senhoras e senhores, é por isso que não contratamos mulheres, a não ser que queiramos serviços sexuais ou comida. Coisas do gênero. Bom, daí as barbaridades vão só piorando. Né? É a manada, né, gente? É a síndrome de manada. O ser humano, quando ele tá sozinho, e aí é uma coisa que é muito sutil entre todos nós, né? Quando ele tá sozinho, talvez ele não se identifique como machista, racista ou qualquer coisa do gênero. Mas quando ele se coloca no meio do bando... Ele contém os ímpetos mais primitivos, digamos. Quando ele se coloca no meio do bando, esse tipo de Aí coisa vem à solta tona. tudo. E aí é isso, né? No estádio de futebol, mulher é isso. Queria você vê. completar o que a Ellen tá falando, que é o seguinte. Tem um livro que ganhou o Prêmio Nobel de 81 e foi escrito em 62, do Elias Canetti, chamado Massa e Poder. E ele foi o primeiro a colocar o seguinte: quando essa coisa chamada ser humano se reúne em grupo, ele chama de cristais de massa, o cara se dissolve e ele volta a massa puxa Reação o cara em massa, ao estado animal. É isso que justifica essas alterações selvagens que você vê entre torcedores, o nazismo e outras pataquadas. Mas aí que tá, o problema é que não é uma alteração, se né? reduz a uma alteração selvagem no estado de massa, ele vira outra coisa. Mas aí que tá, eu acho que o grande problema da coisa é que não é uma alteração, a gente justifica a massa pra colocar pra fora algo que
tá lá no fundinho. Já tá no ali. fundinho. Você, claro, tenta polir, você tenta socialmente dar uma tolhida em todos esses seus preconceitos. Todo mundo é preconceituoso em maior É ou menor alteração, grau. sim, porque o Mas cara, agora você enquanto na ele massa tá põe num pra grupo, fora. enquanto o grupo ele se sente protegido, que ele não teria... É covarde de falar sozinho. Ele xinga a mina quando tá em 40... Mas Porque ele não tem falaria medo sozinho, de falar mas ele sozinho pra não pensa. tomar um Mas tapão não significa na que ele não cara. pensa Pra mim, isso. pra Ele mim só isso fala aí porque ele estaria pensa isso. associado também a essa reação exacerbada das mídias sociais, porque o cara tá escondido de alguma maneira. Na massa, ele fica diluído uma massa, ali né? e não Uma tem a massa. personalidade dele em evidência pra poder carregar aquela Na internet responsabilidade todo mundo sobre é o que ele macho, tá gente. fazendo, É isso mesmo. Na internet todo ou mundo é dizendo, macho. né? Aqui você tem os militantes de ambiente virtual e na Argentina, esses caras que fazem nome falso, colocam esses programas para falsificar IP, o Tor e o Vidalha, para entrar na Deep Web, né, que é a internet legal, se falsifica o IP, os caras inclusive falsificam o IP para entrar em Netflix de outros países, para atacar você por detrás do anonimato. E na Argentina tem um nome engraçado, isso se chama Los K, por causa da Kirchner. Né? Cada lugar tem o Los K que merece. E- Tudo covarde. Isso que você trouxe, Ellen, não é só no futebol, né? A gente vê muito recentemente nas manifestações políticas pelo país. Bom, né? a eleição em 2014 foi A um... eleição. Né, é que no futebol isso é muito... E, aliás, eu acho engraçado isso, né? Porque você, por exemplo, aqui em São Paulo tem a história que chamam a torcida de São Paulo de Bambi e tudo mais. Gente, é uma homofobia pura. É preconceito. Como no Rio Grande do Sul, que os gremistas chamavam os colorados de macaco até chegar a um ponto que, Não, bom, tinha uma ok, coisa você que eu vai achava botar isso... tinha uma coisa que eu achei Mas é engraçada. absurdo, não? Você é São gente, Paulino, não é Tonholi? engraçado. eu era São olha, deixa eu Paulino, falar. pô. Não. Eu sou corintiano. Eu lembro que eu fiz uma entrevista de 12 páginas com o Richarlison pra Rolling Stone quando ele era perseguido, Sim. né? Por causa das opções dele. Gigante. Digita Tognoli Richarlison no Google, o que você acha? 12 páginas. Mas eu acho que assim, no politicamente incorreto que eu defendo, tem algumas coisas criatividades. Por exemplo, quando São Paulo era patrocinado pelo Habib's e pelos televisores LG, se ele ia de trás pra frente, dava Biba GLS. Quem que pensou em ler isso de trás pra frente? Eu acho muito engraçado. Não quer dizer que eu tenha preconceito contra gay, nem contra São Paulino, porque eu nasci no Será? Parque São Jorge. Ah, mas quem é que aí foi ler de trás tá, pra Tonholi. frente? Não, Tonholi, mas aí é que Habib's, tá. Habib's LG de trás pra Você vai me frente pra dizer dar que chamar Biba de Bambi, GLS. você vai me dizer que chamar de Bambi não é homofobia. Você vai me dizer que chamar de macaco não é racismo. Não, peraí. é. Não é não. Macaco tem que ir pra cadeia porque a lei é Fonsarinos. Agora, qual o problema de eu chamar alguém de alguma coisa desde que eu não esteja obstando o cara me chamar de branquela aguado, como chamaram outro dia? Outra coisa, eu recebi aqui ontem e anteontem nas redes sociais um monte de manifestação da comunidade oriental falando: a gente pode ser chamado de japa e não acontece nada, né? Alguém escreveu aqui, pode falar pra mim todo momento, abre o olho, japonês, mas se eu falo isso pro negão, o negão vai falar que é racismo. Por que eu tenho que ser chamado de japa? Os orientais protestaram no hashtag aqui do Morning Show. Então, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Também... Mas eles poderiam ser chamados de japa, na tua opinião? Qual a diferença se chamar Sim. alguém de branquelo, de negão ou de japa? Não tem a carga que tem o então, negão, só pra né? saber. Não tem a carga histórica que tem o negão, né? Vamos nessa, tá Histórica, bom, não. vai. Ó, o ringue agora terminou, hein? Agora vamos em frente. Toca aí a Paulinha, vinheta, vamos lá. por favor. Vamos lá. É com você que eu falo? Com quem que eu falo? Ah, com o Zé Armando agora. Eu. José Armando... Vou pra outro ringue. Mas as crianças são solidárias, Zé. Você viu? Aham. Você vai falar do... Não. Criança é cruel. Veja só, vamos falar do criança The é Voice Kids. O Masterchef Kids foi um exemplo disso. Os adultos se digladiavam lá, um querendo ferrar o outro. As crianças iam lá. Você quer um pouco de farinha de trigo? Está faltando um pouco de massa de tomate na tua Mais ou menos, receita? Diga. Eles eram solidários uns Isso com os foi pra outros, né? edição, pra mostrar o lado bonito do programa. Tem a competição Pô, também, Zé. mesmo porque atrás dessas crianças... Você não acredita em nada, Zé. Colava Armando. um puxão de sabe- cabelo. Porque atrás Quer saber, dessas crianças tem adultos, entendeu? Tem pais irresponsáveis, que não são tão responsáveis assim, que brigam até dizer chega nos Mas bastidores, vai né? lá, criança da Que audiência, estraga Zé a criança é Armando. o pai, da audiência. Da audiência. verdade, Coloca Zé lá Armando. o bichinho, É o verdade. gatinho, Ó, cachorrinho e televisão. criancinha da audiência. Televisão, na hora que você tá no desespero, você põe ou mulher pelada, Fora as busanfas. ou criança, É. ou bichinho, entendeu? Você pode ver o Globo Repórter, bota
animal ali, a audiência dispara. Mas o fato é o seguinte, The Voice Kids melhorou a audiência da Globo no domingo. O esquenta vinha mal, a Regina Casé, principalmente aqui em São Paulo, não conseguia envolver. Era um programa muito fechado na turma dela, na panela dela, muito carioca, né? Assim, São Paulo e o sul do país não se identificavam muito ali. Aí a Globo foi lá, sacou, botou o The Voice Kids, que originalmente estava previsto para a noite da quinta-feira, e acertaram no domingo. Melhorou a audiência. Desde que estreou até agora, o programa já está com 15.9 contra 15.2 da primeira temporada do The Voice adulto, que foi exibido num domingo. Então, assim, a princípio melhorou. E essa audiência 15.9 é bem acima dos 8.9, 9 pontos, no máximo 10, 11 pontos que dava a Regina Casé no horário. Tanto que o Geraldo Luiz ultrapassava a Regina Casé e desde o começo do ano, o The Voice Kids freou o crescimento da Record no início da tarde do domingo. Com isso, melhorou a temperatura máxima, melhorou o futebol, melhorou o Faustão, porque você aquece antes. Agora, detalhe, se você pegar todas as versões adultas que foram feitas à noite, aí sim começa a cair. A segunda temporada do The Voice marcou 25.7, a terceira 22.6 e a quarta 20.5. Mostra uma queda, mesmo assim ainda um bom resultado para a Globo. Mas veio perdendo essa disputa do adulto, talvez já não desperte tanto interesse, porque você sabe que é difícil depois quem vence o The Voice Kids ou o Superstar emplacar. Ó, que tem a força da Globo, mas em outras emissoras raramente o vencedor aparece. Agora, no domingo é criança, né? Então isso, todo mundo fala, que bonitinha, a menininha lá, tal. Depois tem a choradeira, quando as duas são eliminadas, né? Só fica uma, tal. Tudo isso envolve o telespectador. Eu acho que essa coisa não acontecia nem quando as gravadoras ainda estavam no seu auge, né? Dificilmente você pegava um nome que seguia adiante firme mesmo, com consistência no mercado fonográfico, né? Agora com essa derrocada toda e essa mudança de paradigma no sistema de distribuição de música e de própria gravação, né? Dos casts das gravadoras, quer dizer, pior ainda. Né? Mas você sabe que alguns artistas aí que passaram pelo Ídolos, The Voice, qual o seu talento lá, Got Talent, né? Todos esses aí, eles conseguiram melhorar em shows. Não estouraram, não se transformaram em Ivete Sangalo. É porque o cara esquece, Zé, que uma carreira é construída ao longo do tempo, se legitima com shows que o cara faz, e não com a ralada na estrada. O cara tem que fazer show, o cara tem que seguir na estrada, tem que tocar ao vivo, tem que tocar em bar, tem que tocar onde for pra legitimar aquilo e levar a arte dele, né? O que voltou um pouco, né, nesse formato atual que a gente vive de distribuição de música, onde todo mundo tem acesso e pode fazer, só que o resto, o outro lado, onde você bota o pé na estrada, também tem que acontecer. Também tem que acontecer. Agora tem uma outra coisa interessante nisso. O The Voice Kids mostra que as pessoas querem conteúdo familiar, né? Porque, na verdade, as polêmicas você tem sozinho. Coisa sexual, você vai lá no seu celular, onde você quiser, você vê alta qualidade, né? Em HD, né? O conteúdo extremamente avançado. Quando você está em casa, principalmente quando tem criança e adolescente, naturalmente você busca um conteúdo mais comportado, um conteúdo mais familiar. As pessoas querem ver, então, as isso. pessoas Gente, querem desculpa, eu sei que as pessoas não vão concordar, mas eu acho muito chato isso. Se tem uma coisa chata, é criança prodígio. É muito chato aquelas crianças cantando nesse programa. Eu não suporto. A Ellen tem inveja dessas crianças. Ela não sabe cozinhar, ela canta mal pra caramba. E essas crianças são maravilhosas. Eu tenho pena também. Mas ela era fã do Jordi. É chato. Ela era fã do Jordi. E ela gostava muito da Sandy. Não, odiava a Sandy, gente. Esse negócio de criança prodígio é uma bobagem, porque o Einstein só começou a falar direito com 5 anos de idade. Passa a idade do prodígio, ele deixa de ser prodígio e vira mais um. Sofreu muito bullying, o Einstein. O ser humano gosta do talento, né? Então, quando você vê algum talento que te encanta, você dá audiência. Vamos lá, vamos em frente. Paulinha, vamos falar um pouco, né? Aqui uma trilha do grande Danny Elfman, que foi o líder do Oingo Boingo. Muita gente se lembra do Oingo Boingo, né? Stay, puta música. Ela era uma banda que fazia um pop meio surf music, meio rock and roll, meio pop, e era muito legal. O Danny Elfman virou um exímio produtor de trilhas sonoras e mandou essa dos Simpsons. Vamos falar que o Homer vai atender os fãs? Vai falar com as pessoas? Vai falar ao vivo com as pessoas.
vai usar as redes sociais, as pessoas vão usar as redes sociais não pra achincalhar o Homer, eu espero, mas pra mandar perguntas pra ele. Ele vai responder ao vivo, Edgar. Acho que é a primeira vez que isso acontece na história aí dos desenhos animados, digamos assim. Esse episódio tem previsão pra estrear lá nos Estados Unidos em maio. E vai ser o seguinte, as pessoas vão poder usar as redes sociais, o Twitter, com uma hashtag chamada HomerLive. E aí eles vão poder mandar uma perguntinha pro Homer. Todo mundo, do mundo inteiro. É só escrever a pergunta em inglês. Quem sabe a sua não será escolhida aí pela equipe. E o que eles vão fazer pra que se responda ali ao vivo, Edgar? Eles vão mapear a cara do dublador, entendeu? O Dan Castellaneta. Dan Castellaneta usará o seu atributo aí. Diz que ele é um ótimo improvisador. Então vai ter que estar na pele ali do Homer pra responder com uma áurea, uma alma Homer Simpson, as perguntas ao vivo. Então vamos esperar aí este episódio maravilhoso. 15 de maio nos Estados Unidos, aqui no Brasil, Simpsons é transmitido pela Fox. E para quem quiser participar com a sua pergunta, você deve usar a hashtag HomerLive entre 1º de maio e 4 de maio. E escrever a pergunta em inglês. Quem sabe não será a sua, hein? Que temperatura você gosta de... Você perguntaria para Homer Simpson? Que temperatura você gosta da sua breja, Homer? Né? Dá pra tomar breja quente? Legal, boa essa, Paulinha. Vamos aguardar então, hein? Vamos falar agora do bom e velho Paul McCartney. Quer dizer que o cara, o que aconteceu com o Paul McCartney, Teoli? Bom, ele foi barrado numa festa de um rapper logo após a entrega do Grammy. Foi barrado junto com o baterista do Foo Fighters. E aí, naquele melhor British Sense of Humor, falou quantos hits eu preciso produzir pra ser aceito. A mulher dele, Nancy Cheval, tava com ele, não tava? Ó o Beck lá do lado também. O Beck. Barrado também, ó. Foo Fighters, né? O batera é o Taylor Hawkins, né? O Taylor Hawkins, do Foo Fighters, olha lá. Não, o mais engraçado desse vídeo é que foram 2 vezes. Tipo, a primeira, oi, tudo bem? Peraí, querido. Olha, não. O senhor não está na lista. Como é o seu nome mesmo? Paul McCartney. Não tá aqui. Não conheço. Não conheço nenhum. Mas será, Bom, cara? Eu lembrei aqui, né? Eu lembrei pra gente trazer o fenômeno pra brasilidade. Eu lembrei de pessoas famosas barradas aqui. Assim como o Paul McCartney. Eu tô lembrando aqui, ó, o Roberto Setúbal, o presidente do Itaú, ele foi barrado na posse do ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. Pouco antes do Natal do ano passado. Foi barrado no Palácio do Planalto, o presidente Itaú. Também lembro que quando a Dilma foi eleita e ela deu uma entrevista exclusiva para Adriana Araújo, da Record, Zé Armando, o Bonner tentou entrar no Palácio da Alvorada, mas foi barrado, teve que fazer a entrevista dos estúdios da Globo. E lembrei também que na estreia da Copa do Mundo, no dia 12 de junho, o senhor Blatter, hoje... tão colocado em evidência, Sr. Blatter, foi barrado no Itaquerão, na entrada do jogo Brasil versus Croácia. Então, não é um pressuposto do Sr. McCartney ser barrado. Famosos são barrados porque os caras simplesmente cumprem ordens. Olha aí, no aplicativo, as imagens do Paul McCartney se apeando. Saindo fora. Pra onde Imagina será que eles cara, foram, não, mas hein? imagina quando o cara viu depois, olha, você barrou o Paul. Não, pra onde será que eles foram, né? Foram pra outra festa, foi pra outra festa. E o interessante é que acho que a Paulinha tava pensando nisso aqui há pouco, quando tentou dizer o seguinte, ele falou, mas escuta, o quão famoso teremos que ser para entrar nessa festa? Quanto VIP teremos que ser? Não, aí ele fala assim pro Beck, vamos produzir ter que fazer mais Olha, hit. Pra você que é jovem e está nos ouvindo, vocês sabem que tem uma música muito curiosa que o Pepeu está aqui, e a Baby fizeram? Eles foram barrados na Disneylândia porque o pessoal da Disneylândia falava que eles iriam chamar mais a atenção que os palhaços e atores da Disney, Mickeys. Então eles não puderam entrar. Você sabe quem foi barrado também num lugar improvável de ser barrado? O Dr. Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu, foi barrado. Quem me deu a informação agora, o Nilson César. É verdade. Ele lembrou, o Nilson passou agora uma mensagem. Aí falaram, qual o seu nome? Ele apontou pro estádio. Mas foi barrado na porta do estádio. Aqui, será que eu tenho aqui? Deixa eu ver, ó. Essa aqui, ó, deixa eu ver. Tá meio ruim o som, mas deixa eu ver aqui. Ó, tá muito ruim o som, né? Tá do fundo do baú. Nossa, Edgar. Será que a gente vai ouvir alguma coisa? Dá um gás aí. Não.
Tá muito ruim. Não, Edgar, tira. Vai ser barrada na rádio. Você vai ser barrado, Edgar. Demitido. Aliás, você já tá sendo barrado. Essa Edgar. dinâmica da eloquência aqui, dessa operação da mesa de som. Mas tudo bem, tem um vídeo mesmo. Esse vídeo é figura, inclusive eles fazem ali uma sátira a essa situação com a canção, né? Barrados na Olha, Disneylândia. deixa eu lembrar uma coisa aqui que a gente, já que a Ellen falou, São Paulino, homofobia, etc. Eu quero lembrar, eu acabei de colocar no hashtag do Morning Show o perfil de 12 páginas que eu fiz do Richarlison, quando ele era barrado no estádio do São Paulo, né? Quando apresentava os jogadores, só não batiam palmas pra ele. E ele foi barrado num treino porque ele voltou da Europa com um cabelo que não era um aplique, era um aplicativo. Tudo bem que ele ficou parecendo uma entidade de Kimbanda com aquele cabelo. Mas foi barrado. Isso sim foi homofobia. Não deixaram o cara jogar com o cabelo que ele queria. Tudo isso tá aqui no hashtag da Jovem Pan, do Morning Show, contadinho, 12 páginas. Basta chegar lá, tá a URL pra você acessar. Vamos lá falar do nosso Viber? Você pode interagir com a gente. 56009-1009. Você tá assistindo pelo aplicativo, pelo site da Jovem Pan, ouvindo a gente pelo rádio, ao redor do planeta? Mande a sua mensagem de voz. O tema hoje é É o seguinte, sabe? Pensa assim que você é aquele cara que tá na porta da balada, entendeu? Ou você é o dono da festa. Que nem esse cara aí, que não pôs o Paul na lista. Foi lá no Grammy e falou... Taiga. Como é que é o nome dele? Taiga. Tiga, né? Fala. Tiga. Tiga Parece- falou, eu achei que era no Taiga, Grammy, de ele chegou e Taiga. falou, vai lá, Paul, querido, vai lá na minha festa. Chegou o Paul lá na porta e falou, desculpa, seu nome Eu já não fui está na barrado. lista. Então é isso Só que eu foi quero saber, barrado, quem né? você barraria. Quem é o cara que você deixaria pra fora da festa? Tipo, humilhado, hashtag, entendeu? Manda aí pra gente. Eu já fui Motivos, barrado. Quero motivos, tá? Motivos verdadeiros. Você já foi? Não por segurança, Era um grupo. vingança? Não, era um grupo de amigas. A gente quero comprou vingança. ingresso pra ir pro teatro e aí esqueceram de 2. E aí eu fui Mas barrado. aí não é barrado. Não, eu fui barrado, eu cheguei na porta. Falaram, é o do Zé negócio. Armando que criticou a gente Para, no Rolivon, não não deixa entra. entrar. Zero, quero- mas aí você tava sem ingresso, pô. Eu Mas quero- barrado Não, mas porque não, sangue, porque tinha que gente, eu passar o quero nome lá, eu fui vingança. barrado. É a coisa mais vexatória que tem. Vai lá, mande Depois aí você pra dá gente. risada. mas Ó, é- no Twitter já dá começou. vergonha. O Thiago Cunha diz, eu barraria inimigos e ex. 56.009. Quem você barraria na festa, humilharia. Manda aí pra gente. Tem kit Morning Show com caneca e camiseta ao final do programa. 10h23, horário de Brasília. Vamos com os nossos correspondentes, agora acionando o Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro, secretário dos Direitos Humanos do Rio, ó. Causa polêmica também, não é pra menos, hein? É defender a cura gay. Diz que homossexualismo é doença e que deve ser tratada como AIDS. Rodrigo Viga, que é isso, rapaz? Bom dia, Viga. O Viga... O Rio é pródigo em políticos. Um bate em mulher, o outro defende cura gay. É uma coisa muito democrática aquela terra, viu? Tá ouvindo a gente aí, Viga? Tá na linha? Não está na linha, a gente pode seguir. Então você participa pelo 56009. 1009 interagindo com a gente. O Viber hoje pergunta: Quem Você barraria na festa? Tem muita gente. Simone Dutra diz o seguinte: barraria Val Marchiori. Pra ela parar de falar mal das pessoas. Tem dinheiro, mas não tem educação. tem dinheiro, não. Já que Dizem que a não gente tem tá tanto aproveitando dinheiro aqui o assim, ensejo Não tem porque Paul finesse. foi barrado na festa lá pós-Grammy, então a gente se inspirou e pergunta a você, quem você barraria? 56009-1009. Vamos lá, será que o Viga foi barrado novamente ou não? E aí, Viga? Beleza? Tá aí ouvindo a gente, Viga? Conta aí. Bom dia. Desligou Foi na barrado sua no telefonia. cara, Morning. Edgar. Vai ser barrado no Morning. Ele hein? barraria a telefonia. Barra ele, pronto. Viga, alô, Viga. Bacana, olha. É que não botaram uma antena perto da casa Faltou. dele. Ele não tinha amigos pra isso, né? É verdade. A operadora... Quando você tem amigos, você consegue uma antena perto da sua casa. A Se você tem operadora amigos. não realizou obras de implementos e melhorias perto de onde está Rodrigo Viga. Falamos com ele depois. Vamos aqui pro nosso break comercial. Já a gente volta. 10h29, horário de Brasília. Falar um pouco da música aqui, né? Ontem eu vi a notícia de que Bob Dylan dará sequência a Shadows in the Night, que ele lançou no ano passado, trazendo alguns standards da música americana que foram imortalizados na voz Frank Sinatra, né? E ele entra de novo no Capitol Records, esse lendário emblema da música americana que fica em Hollywood, para dar sequência a esse álbum. Segundo o produtor do disco, Al Smith,
todo o processo de captação, Tonholi vai gostar dessa. Foi feito, Tonholi, Oi. ao vivão mesmo. A banda tocando, todo mundo junto, sem fone de ouvido. Igual os Beatles faziam. Igual se fazia antigamente, exatamente, igual se fazia antigamente. E o próprio Dylan também, né? Com a banda ali, com aquela sinergia toda e aquela energia de tocar ao vivo, todo mundo se ouvindo, sem fone de ouvido e com o uso, talvez mínimo aí eu tô supondo também, de overdubs, né? Que são aquelas coisas colocadas depois da gravação. E o truque disso, os caras colocam um microfone próximo de cada instrumento e um microfone longe para pegar o som do conjunto. O vazamento, né? O vazamento dá esse punch orgânico e visceral. E tem uma coisa que o ouvinte tem que saber: quando os caras fazem isso, eles colocam compressores de som, porque o silêncio, a pausa na música, o silêncio, quando comprimido, ele começa a fazer parte da música, enquanto é só o compressor que faz isso. Então o Dylan sabe disso. E, obviamente, vai ver uma coisa de outro planeta. Agora, em português, como é que é isso que vocês falar? falaram? Não entendi nada que vocês Overdub falaram, é gravar uma faixa sobre a outra. Você grava sobre uma gravação, põe um instrumento, whatever, uma se nova ficar voz, bom, um a backing gente vocal. depois- E, olha, já que o Ed falou no E, Bob... não, e pra ficar mais cabeçudo, Tá. tem os cortes de frequência, né? Bom, Dos microfones. já que o Ed falou no Bob Dylan, eu queria deixar aqui para os nossos políticos, sejam eles petroleiros, austonianos, merendeiros, mensaleiros, uma frase linda do Bob Dylan que é o seguinte: para você ser fora da lei, você precisa ser, antes de mais nada, honesto. Ele é da época do faroeste, né? Dos bandidos românticos, o Bob Dylan, né? Será que ele tá ouvindo a gente? Será que o Viga tá ouvindo a gente agora? Ô, Rodrigo Viga. Olha, o Rodrigo Viga, queremos saber se a antena... Quero saber se a antena foi instalada aí da telefonia, próximo a... A culpa é minha, a culpa é minha. Eu acho que você Você fala pra mim assim, eu não ouvo, Eu e a não culpa ouvo. é minha. Vamos Fala aí, bonitão. vamos trazer o nosso assunto aí, Viga. Que absurdo, hein? Essa história aí de cura gay, né? Quer dizer, tem secretária de Direitos Humanos do Rio de Janeiro defendendo É a Marizia, só cura pode. gay. Direitos desumanos, né? Só pode ser, né? Conta essa, que absurdo, hein? Com todo respeito, é um Rezos, é um babuíno, é um australopiteco, vou dizer o nome da fera, hein? O Rezos ainda fez um favor para a humanidade definindo o fator RH do sangue, né? Pois é, mas esse aí não evoluiu, ficou lá atrás, ficou no RH, não veio até a evolução da espécie. Sim. Enfim, o nome do secretário estadual de Assistência Social e Direitos Humanos é Ezequiel Teixeira. Alguém pode falar, o cara é doido, o cara é maluco, isso e tal, enfim, eu tô mais nessa vibe, eu tô mais nessa pegada aí. Mas é importante dizer que ele é pastor, Edgar. E ele é o pastor Ezequiel Teixeira, ele que é do Partido da Mulher Brasileira, que não tem mulher, né? Só tem macho. É o PMB. É uma excrescência da política brasileira. Mais uma para o nosso livro interminável, quase que um alcorão de besteiras. E ele está dizendo o seguinte, que tudo começou, Edgar, deixa eu só voltar um pouquinho no tempo, com aquelas histórias que eu contei durante o carnaval, principalmente do rapaz homossexual que dormiu no ombro do outro dentro de um táxi e foi obrigado a deixar, o casal foi obrigado a deixar o táxi, e eles procuraram justamente a Secretaria de Direitos Humanos e lá dentro há um núcleo justamente para esses casais homossexuais, para atender demandas e necessidades. E quando bateram lá na secretaria, deram com a cara na porta. O local foi totalmente esvaziado porque essa pasta mudou de dono recentemente. Ou seja, era um outro parlamentar, era uma outra pessoa mais voltada justamente aos direitos humanos, uma pessoa mais ligada à diversidade, e resolveram botar o pastor Ezequiel, que diz que ser gay é uma doença equivalente à AIDS, ao câncer, que acredita na cura gay e que é contra o casamento homoafetivo. Uma besteirada, para não dizer uma... eu tô doido para falar, mas não vou falar. Completa desse secretário, que eu espero que não tenha vida longa aqui no estado do Rio de Janeiro, porque com esses preceitos, com essa mentalidade, ele que fica com a religião dele na casa dele, na igreja dele, no templo dele. Agora ele representa a totalidade e não uma minoria na pasta que ele está. E só está ali por conta da indicação política, porque caso contrário, com essa mentalidade, com essa azeitona aí na cabeça, nem
deveria estar nessa posição tão fundamental aqui no Rio de Janeiro, Edgar. Obrigado, Viga, pelas informações. O Rodrigo Viga conversando com a gente diretamente do Rio de Janeiro. Realmente, a gente fica até aterrorizado com isso. Embora a democracia já preveja em seus escritos que até lugar para idiotas como esse tem que ser garantidos e reservados, né? E o cara ele não honra nem o próprio nome, porque a Bíblia diz, na Bíblia, só 3 são chamados de filhos do homem. O profeta Daniel, Jesus e o Ezequiel. Olha que desonra. Especialista em Bíblia, Em isso a tudo. gente não esperava. Coringão, Bíblia, Richarlison, vai Foi tudo. uma revelação. E outra, tem essa história do sufixo ismo, né? Todo o ismo, essa questão do homossexualismo, é uma palavra que até é rechaçada, porque Exatamente. ela denota essa questão de De anomalia, doença, enfim. E nem se usa mais isso, né? Enfim, vamos adiante agora com o Ulisses, nosso correspondente em Londres, falando sobre o Eagles of Death Metal, que volta para continuar a apresentação. Bom dia, Ulisses. Oi, Edgar, bom dia para todo mundo. Já que a gente tá falando de bobagens ditas, né, por aí, o Eagles of Death Metal, por exemplo, eles são apoiadores da candidatura do Donald Trump. Sim, a gente falou ontem, o Jess Hughes defendendo aí o armamento do cidadão, enfim. Não é porque o cara foi vítima de uma tragédia que ele tem as ideias mais iluminadas do mundo, né? Mas enfim, de qualquer forma, ontem a banda californiana retomou aquele show que foi interrompido durante os ataques terroristas em Paris, né? No final do ano passado, mais de 90 pessoas morreram lá no Bataclan, e esse show continuou ontem à noite, não no Bataclan, evidentemente, no Olímpia de Paris, e foi bastante comentado, né, na cidade, porque foi uma espécie de fechamento, né? Ou pelo menos as pessoas que participaram da apresentação, boa parte de pessoas que estavam, né, no dia do ataque terrorista, elas disseram que foi como encerrar esse capítulo triste na história delas, né? E o Jesse Hughes fez várias homenagens aos mortos, também chegou a chorar no palco, bastante emocionado. A banda inteira estava muito emocionada durante essa apresentação, e eles não tocaram, evidentemente, Kiss the Devil, né? Que é a música que eles estavam tocando na hora que o ataque começou, para não tornar a situação ainda mais sensível, né? Mas de qualquer forma não foi uma homenagem mórbida, nada para baixo não. Os relatos de todos que participaram e as imagens que apareceram aqui na Europa mostram que a apresentação teve um tom assim até que tentando deixar de lado todo o luto, né, que as vítimas desse ataque terrorista ainda estão passando, Edgar. Obrigado, Ulisses, falando com a gente de Londres. Ótima quarta-feira para você, Ulisses. Um abraço para todo mundo por aí. Bom, olha aí, essa coisa de separar, né, o som da obra artística da personalidade, das opiniões ideológicas dos figuras, né? Aqui a gente tem exemplos, né? Tonholi pode até seguir adiante, Ellen pode comentar também, aliás, essa questão de tipo não confundir a obra, né? O valor artístico das pessoas com posicionamentos ideológicos. Político, é difícil, é complicado. Você vê o caso, é o que esse cara fala. Eu acho divertido o som do Eagles of Death Metal. Acho que os caras estão tirando uma onda e fazendo ali, levando a máxima, né? A questão da diversão dentro do rock and roll. É a frase máxima do Nietzsche. Uma coisa sou eu, outra são os meus escritos. Pois é, e aí você tem que separar isso, né? De uma forma... Fernando Henrique Cardoso levou bem a não confundir as coisas, né? Por exemplo. Mas é difícil, né? Vamos falar aqui rapidamente da figura do Chico Buarque, por exemplo. Chico Buarque tem uma obra... Mas será que a gente consegue incrível, ser na profissão diferente do que a gente é na vida pessoal? O próprio... É complicado. Agora, isso. assim, talvez fosse a esperado, nossa ética só pra concluir, talvez fosse esperado quer dizer, ele pode ser o que ele quiser, ele pode dizer o que ele quiser, a hora que ele quiser, da maneira como ele quiser. A democracia garante isso, como eu falei há pouco. Agora, talvez os fãs, as pessoas que apoiaram essa causa, talvez que se sintam traídas nesse momento histórico que a gente vive politicamente no Brasil, não concordem, embora sendo fãs do Chico, da posição que ele... Então você barraria o Chico Buarque na sua não festa, barraria, claro que não. Você não barraria. Pelo contrário, eu tomaria como uma oportunidade de trocar uma ideia na real mesmo, para saber mas o Edgar, porquê ele pode acreditar nisso, Edgar, e você
você tem que respeitar o desejo dele seguir a Dilma e você seguir o outro. Ele pode até acreditar nisso, Zé Armando. Não tem problema nenhum com isso. Mas eu tô dizendo, o que um fã poderia esperar dele era uma posição, no mínimo, neutra, no mínimo... Não, enfim, ele é um... crítica ao que tá acontecendo. Edgar, você tem uma posição também. Você, de repente, você é contra os caras que estão aí, tem gente que é a favor. Olha, deixa eu falar uma coisa. Tudo bem quanto a isso, Zé. Tudo bem, mas eu tô falando uma coisa insolúvel, na verdade. O Karl Marx, pai do comunismo, ele que defendia isso. Ele falava assim, ó, eu prefiro o Balzac, que é um conservador e vai contra o que eu penso, mas a obra dele é libertária. O Marx falava isso, a obra não se confunde com a opinião do cara. Vale lembrar, o Nelson Rodrigues apoiava a ditadura e foi censurado pela ditadura por ser tido como um anjo pornográfico. Vale lembrar que o maior escritor latino, Jorge Luis Borges, que tem uma obra monumental, foi barrado de ganhar o Nobel por ter falado uma bobagem que, assim, ó, a única contribuição da África para a civilização foi a escravidão e os ritmos lascivos. Falou uma coisa bárbara, horrível, mas a obra dele é monumental. A obra não se mistura com a opinião. Agora, com o Jesse Hughes, né, fica mais fácil dizer que o cara é um idiota, um babaca. Não, esse sem dúvida tá na cara dele, tá escrito na barba dele. Eu acho muito complicado você separar e dizer que tem duas éticas, uma pessoal e uma profissional. Embora ele possa ser divertido enquanto artista, enquanto membro do Eagles of Death Metal. Então ele também vai na sua festa. Eu não espero ética da música do John Lennon, eu espero uma boa música. O que ele faz na vida pessoal dele é problema dele. A democracia garante e prevê. Vamos lá, 10h45, horário de Brasília. Vamos lá, você vem sempre aqui? Sim, aceita um drink? De sempre, obrigada. Já passou das 11, a gente fala as coisas aqui, né? Vai falando e tal. E, não me venha colocar do outro lado também, porque eu sou bem pessimista com a situação, viu? Acho que a gente tá bem ferradinho, viu? Pra onde você olha na política, tá bem zoado o negócio. Hein? Nossa, vamos lá, ó. Tá no bloco anterior, Edgar. Eu tô. Fico pensando, Zé. Fico fritando os neurônios aqui. Ela está em cartaz com a peça A Serpente, é uma das estrelas da TV Record. Já fez parte do elenco de Malhação, outras produções da Rede Globo também. Segue sua trajetória como atriz. Parece que ela tá atuando desde a barriga da mamãe. Porque desde menos 2 anos, ela faz coisas na televisão. Nossa convidada aqui, como eu disse no começo do programa, é a atriz Maitê Piragibe. Bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada. Legal ter você aqui para conversar. Aliás, revelou a gente que é o primeiro programa de rádio que ela frequenta. Nunca teve num programa de rádio. Primeira vez da dor de... Como pode? Tudo tem sua primeira vez. Opa, tô aqui assim, né, me situando. Como é que foi sua primeira vez? Em cena. A minha primeira vez em cena foi com 4 anos de idade, eu não sabia ler e tinha que decorar. Como é que faz, né? Repete, aí fazendo aconteceu. Uma bebê. Foi um comercial. Cegonha, que nada, neném, que nem plantinha. Sementinha vai crescendo na barriga da mamãe, aí forma nariz, mão, coração. Então fica grande que nem eu. Até hoje. Né? 4 doente, meu Primeiro texto a gente nunca esquece. Nunca esquece, né? Sensacional. Nossa, era enorme, eu não consigo decorar isso nem hoje, nem lendo. Entendeu? Vamos lá, a gente começa pela peça, vai? Vamos Serpente, lá. o que a gente deve saber sobre a Serpente? Olha, é um projeto feito na raça e na coragem. A gente está inaugurando o Teatro Novo. Natália Timber, que o Wolf Maia construiu com recursos próprios. Então, assim, é um novo polo cultural da Barra da Tijuca, que é conhecido muito por stand-up, por comédias, por teatros nesse gênero. E a gente está na raça, levantando esse projeto. A gente vai ficar 2 meses em cartaz, estreou agora dia 12, fica até final de abril. É o último texto do Nelson, a última peça que ele escreveu nos anos 70, super contemporâneo, super atual. E está sendo um desafio, porque eu interpreto a Guida, que é uma mulher, é o símbolo da mulher traída, insegura, louca, obsessiva, tudo que eu rejeito como mulher, e a gente tem que se desafiar e emprestar, né, o nosso corpo, a nossa vida e se reinventar. Mas a loucura é bom um pouquinho, total, às vezes. ela me deixa fora do prumo. Não rejeita tanta loucura. Não, assim. mas eu mergulho nela e a gente sai, né, transformada. Isso que é bom da nossa arte. Fala, Paulinha. Não, a Maitê também vai estar na próxima novela, né? Esteve nessa. Em qual novela que você não esteve? Eu gostaria de saber. Vamos enumerá-las. Vitória esteve.
Essa última dos 10 Mandamentos esteve. Não, essa Não não, teve? essa Mas teve não. a outra que tá é na José do reprise. Egito que tá na José do reprise. Egito. Tô há Vai 10 tá na anos na próxima. Record, né? Assim, eu sou muito feliz na empresa e eu sou operária da arte, então o que me chamarem eu tô fazendo. Você não entrou tem na essa. Record com Mutantes, não foi? Não, eu entrei em Cidadão Brasileiro, a primeira novela da Paloma Duarte, foi aqui em São Paulo. E na sequência eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira protagonista aos 22 anos. Então, na Record, eu fiquei 5 anos na Globo, que eu fui muito feliz por obra, mas a Record que me trouxe estabilidade e desafios, né? E o ator, a atriz, ele almeja isso, né? Independente em qual veículo, em qual área, a gente quer um retorno e desafios. E então eu dou muito valor para essa empresa que tô... Dessa vez você vai fazer vilã, né? É, a primeira Porque vilã com oficial. essa carinha, quem tá vendo no streaming sabe o rostinho da Maitê, muitas mocinhas, muita fragilidade, né? Esse estereótipo que é um É pouco Terra chato, Prometida, né? isso. É, a Terra Prometida, vou fazer a Jéssica. Eu tinha feito uma participação que foi uma prova, que foi no Pecado Mortal, a primeira novela do Lombardi na Record, que eu fiz na participação no primeiro capítulo como uma vilã que eu passava o bastão para Jussara Freire, que acho que foi meio que um teste, assim, vamos ver se essa pequenininha aguenta, né? E aí deu certo, eu fiquei super feliz com o resultado. Era uma psicopata, enfim, era punk, e deu certo. E aí essa peça também, eu tô saindo do meu lugar cômodo, vamos dizer assim, e Nelson, né, acho que todo ator, atriz tem que passar por alguns dramaturgos, e eu tava sedenta do teatro. A última peça que eu fiz foi com Oswaldo Montenegro, Léo e Bia, há 10 anos atrás, que foi né, a passagem entre Globo e Record, e foi muito importante. Faz 10 anos, então, que você não fazia teatro. E minha formação é teatral. Comecei com publicidade aos 4 anos, com teatro aos 13. E com 17 a TV me tragou, assim. E realmente a TV ocupa muito tempo, né? Então, assim, eu tive que assim, correr atrás e investir. É uma produção coletiva, né? Os 2 meninos investiram nesse projeto e é uma produção coletiva. Então, a gente literalmente está pagando para trabalhar, para dar a cara a tapa. Né? Você falou da loucura que a personagem que você faz agora no palco tem, que não é a sua loucura, né? Mas que você mergulha. E aí eu vou fazer um paralelo. Mutantes, que é um mundo paralelo, e José do Egito, que é um mundo que a gente não viveu, né? Que a gente só vê ali no livro. Qual que é esse barato do ator de poder ir para uma coisa que é quase que ficção científica, né? Que é coisa, outra que é bíblica, né? Que não está nunca na sua realidade, e a loucura do Paulo. É assim, acho que o grande barato do ator é o processo criativo imaginário, né? Assim, a gente tem que criar a nossa realidade para aquilo ser palpável, a gente acreditar nessa verdade e, naturalmente, a gente acreditando a Vera, o público mergulha. Então, pode ser num croma, né? Num croma, você uma aranha vindo, e aquilo tem que ser a Vera, e você não pode se criticar em cena, porque se você critica, o público percebe. Pessoal, né? O chroma key é uma tintura especial na televisão, onde você pinta um fundo infinito de verde, tem vermelho também, tem azul, e você aplica uma imagem. E você atua pra nada, você tá num verde, né? Aí a imagem do fundo é aplicada na pós-produção. Ô, Edgar, você sabe? Edgar. Não, porque a gente fez muito na MTV isso. Eu acompanhei, Edgar, uma gravação de Mutantes, 2, aliás. Uma aqui na Liberdade, que invadiam lá um restaurante, e a outra no parque no Museu da Independência. Que eu acho que era a Mulher-Aranha lá, que vinha, gente, invadia, é super difícil. entrava um monte de lobisomem. Era a melhor novela. É um negócio que, se você olhar, você fala assim, não dá, isso aqui vai virar algo. Tem uma perguntinha pra você. Eu só queria saber de Mutantes, com licença, Tonholi, é porque eu não sou exatamente um noveleiro. Tudo que sei de novela... Nem eu não vejo televisão há 2 anos, eu só faço televisão. Eu sei pelo Zé Armando. É meio que um telefone sem fio que eu pego com o Zé Armando e ele me passa as informações. Mas eu vi um pouco dos vídeos de Mutantes pra conversar com você até. Aí você falou há pouco tempo uma frase que me chamou a atenção, que tem que entrar, a partir do momento que você entra, acredita naquilo. Foi difícil acreditar em Mutantes? Muito difícil, diariamente, assim,
Primeiro que era uma novela muito criticada, né? Sabe por que eu te pergunto Muito isso? criticada. Era quase assim, você faz Mutantes, nossa. Tipo, eu sei. que vergonha. O Loa é infantil, é infanto-juvenil. Então você tem que entender pra quem que você tá dizendo, se comunicando. Né? E você tem que comprar a briga do público. Foi uma novela infanto-juvenil. Mas e ela foi um não era sucesso. no horário Não, era das 7 às 8 mais da cedo. noite. Era um pouquinho mais cedo. E durou uma saga de 3 anos, porque deu Ibope a beça, Olha né? isso. Realmente, até hoje. Chupa Crepúsculo. Soltava o raio assim, né? Não tinha- Nossa, e era mó barato, a gente se divertia a beça, era gargalhada no estúdio o dia inteiro. É assim, imagina, né, você tá, não tem como você não rir no corta, né, você tá aqui, né, eu era a policial do DPCOM, eu virava vampira e lobisomem no processo da novela, eu me rasgava, é assim, bicho, tem Mas que ser como atriz que é? pra caramba, né, fazer um bicho desse. E como é que é ouvir as pessoas chegarem e falar, nossa, você tá em Mutantes, não acredito. Como que Rolou um era pra bullying você? artístico? Gente, há 10 anos eu sofro bullying porque eu tô na Record. Olha aí. Há 10 anos que ninguém olha pra minha cara. E aí agora com 10 mandamentos, com essas contratações que estão vindo aí, Os aí ibops que agora estão está mudando, né? Isso é um pouco de preconceito da própria classe. Completamente, uma hipocrisia que eu, assim, é quase, você não tem opção, como você não volta pra Globo? Não, gente, eu fiquei na Globo 5 anos, sou muito grata à Globo, adoro a Globo, mas eu estou na Record porque eu quero, Tem é um uma mundão aí opção. fora, né? Tem um mundão Há aí uma fora. produção ali. Mas tem né? uma É. perguntinha Fala, sobre Tony. a tua peça, Serpente. Aham. Eu, como fã do Nelson Rodrigues, eu lembro o Nelson Rodrigues, quando escreveu A Serpente, ele escreveu para tirar um sarro da classe média. Então ele tem uma frase quando ele fez A Serpente, que acho que é a 17ª peça dele, uma coisa assim, ele fala assim: um granfino precisa de 25 mil estímulos para se matar, mas só a classe média tem uma brutal nostalgia da morte. Então é uma peça que tira um sarro da classe média. O tempo inteiro. Como é que você vê a classe média a partir do papel que você está fazendo a Serpente? Olha, independente da classe média, alta, baixa, é uma peça que fala sobre relacionamento e como a gente pode ultrapassar esse limite da possessão, do ciúme, da fragilidade e as consequências que a gente pode ter disso. É uma peça que são duas irmãs que casam no mesmo dia, uma irmã mais nova, outra mais velha, uma que tem um sexo maravilhoso e outra que continua virgem. E dentro dessa intensidade que é Nelson, é 1h15 de espetáculo, que todas as cenas, literalmente, é uma pulsação que, né, é intensa. Então já começa o espetáculo, a irmã querendo se matar, porque ela continua virgem. E elas casaram e ela escuta a irmã transando no quarto ao lado e ela continua virgem. E nesse ímpeto, ela entrega o marido por uma noite para salvar a irmã. Então, independente da classe social, o desenvolver dessa fragilidade, dessa mulher traída, a loucura dessa possessividade, dessa irmã que desabrocha e dessa mulher que literalmente adoece, enlouquece de ciúme, porque a irmã, eu não grito como Lígia. Eu não grito como Lígia. Então tem toda essa questão da mulher que desenvolve e a outra que se reprime. E isso não tem posição social, não tem credo, são relações. E toda mulher frágil, insegura, tem um pouco de Guida. Guida é tudo que eu rejeito. E eu aprendo com ela. Toda essa loucura que é essa doença, que é essa intensidade, que acaba, enfim, tem que ver a peça, que acaba de uma forma surpreendente. Essa Maite Peragibe com a gente aqui no Morning Show, ela que está em cartaz no Teatro Natália Timber, no Rio de Janeiro, até o final de abril, como ela disse. Daqui a pouco a gente dá o serviço completo da peça e continua nesse papo agora, 11h01, o horário de Brasília. Os nossos ouvintes estão participando, interagindo com a gente. Falamos aí do caso de Paul McCartney barrado no after party, no after ceremony do Grammy. No Grammy do Tiga Barrado. disse não. Que indelicadeza, né? Como é que falou a Nanda Apple? Foi a Nanda Apple ou foi a... Não, foi a Sandra Nenberg. A Sandra Nenberg, que deselegante. deselegante. Que deselegante. Barraram um pouco Foi a Paula Carvalho, que deselegante. e sua dama na festa do Grammy, junto com o Beck e o batera do Foo Fighters. Esse pessoal não tava na lista. Não tava na lista, não entrou, então a gente perguntou aqui pelo nosso Viber quem você barraria No baile. sem nenhuma dor na consciência. E as pessoas estão respondendo, vamos ouvir. Bom dia, Morning Show. Bom dia. Que é o Cristiano aqui de Palmital, São Paulo. Fala, Mas é Cristiano. claro que nós barraríamos, Quem? todo mundo, acho que Quem? em grande parte do Brasil, barraria a tia Dilma e o tio Lula, né? Os motivos ninguém precisa falar nada. Um abraço. E eu aí. não nem barraria. convidaria. Eu vou Eu falar que eu concordo não com o Ed. barraria. Eu não barraria. É. Sabe por quê? Eu ia querer olhar bem no olho deles e falar assim: meu,
E aí, M é velho? essa? Que merda é essa? O que aconteceu, pô? Achei que Bom você ia dia, falar, Jovem Pan "Bem-vindo, Morning queridos." Show. Aqui é o Suda, da Serra da Cantareira. As pessoas que eu barraria facilmente de uma festa, não tem nem o que discutir. É o Lula Eita, e a de novo. tia Meu Dilma. Deus. Um abraço, Jovem Pan Morning Show. Ninguém gostaria de trocar uma ideia, assim, Gente. pra falar, fala real aí, velho. E aí, meu? Não, eu tenho paciência, eu quero trocar uma ideia quando estiver atrás das barras, o que não vai demorar muito. Alô, galera do Morning. Aqui quem fala é Senhora. Henrique Justo, de Londrina. Que justo, olha aí, ó. Quem eu barraria na festa? Olha, muito político safado. A galera... Quer dizer, todos os políticos, né? Que não dá pra diferenciar hoje. Ex-mulher, ex-namorada. Você vê que a galera tá indo por esse lado, Fala, né? pessoal do Morning Show, bom dia. Bom Aqui é o dia. Marcos do Maceió, Alagoas. Fala, A Marcos. música mais chata do mundo, que eu não Música mais aguento mais chata é ouvir. outra. Essa do outro dia, Bom dia, né? galera do Morning Show. Aqui quem fala é o Wilson de São José dos Campos. Oi. Eu barraria na porta da minha festa um monte de MC, cara. Tudo que começasse MC? com MC, qualquer coisa. Deus, Putz, eu fui coitado. ouvir esses dias um MC que a minha filha me apresentou, que é MC? um terror, acho que Bin Laden, sei lá, MC que Bin era Laden, aquilo, o quê? pelo amor de Deus, tá? Isso não é música, gente. Gente, ele ia ser Que maravilhoso na Tem sua muita- festa. não, ele ia tem muita dizer que coisa tava ruim. tranquilo e Essa- tava favorável. essa seria- Esse que Muita É. coisa ruim, tem muita coisa Essa ruim. seria a festa de Edgar Piccolo e Cláudio Tonholi. Não, Também. não entrariam Não, os mas- MCs. Não, pode entrar, numa boa. Vamos ouvir um rock, MC. Fica aí, chega aí, vamos ouvir um som e tal. Bom dia, galera do Morning Show. Eu sou o Cid Dias, aqui de Vitória, do Espírito Santo. Oi, querido. Quem eu barraria na minha festa é o Lu Santos. Eu acho ele muito nojento, muito chato. Já ouvi dizer que no show dele é exigente pra caramba. Exigente. Valeu, bom Mas dia, daí? galera. Mas Oi. você Edgar, sabe você que tem deixou um a pessoa negócio? barrar. Agora você quer barrar a pessoa de falar que ela quer barrar. Eu não quero barrar Ele nada. quer barrar o Lulu. Eu não Deixa ele concordo. barrar Mas, o Lulu. mas o Edgar, Ao sabe lado que do muita Dudu. gente reclama mesmo que o Lulu vai pro show, claro, ele só tem sucesso. Aí você vai o quê? Querendo ouvir sucesso. Não é? Chega lá, ele só canta música nova e o povo barra mesmo. Ô Zé Armando, você tá doido? O artista faz o que ele quiser, Zé Armando. Ele pode fazer o que ele quiser. Eu Zé. sei, mas canta o sucesso que a gente gosta, pô. Você acabou de ficar bravo comigo aqui, agora você tá dizendo isso aí, Zé Armando. Não é. Vai lá, canta uma nova, uma antiga, uma nova, um sucesso. Vai lá. Eu quero saber agrada, da Maitê meu. Piragibe. Quem ela barraria na Quem, festa Maitê? dela? A gente. Teria alguém que você barraria na sua festinha? Olha, minha festinha é muito privê, é muito selecionada. Pra entrar na lista já é assim, tem que preencher o questionário. Sim, Ela é seletiva, essa mulher. Olha, Viu, nunca- Edgar? a gente não teria chance, Tonholi, nem Zé Armando. Não, tá ferrado. Eu saí fora, cara. Meninas, vocês Maitê. talvez, não sei. Porque você ficou amiguinha, né, Paula? A Paula é amiguinha dela. Ah, não, a Paulinha Ah, é? conhece há anos. Você Paulinha... conhece a Paulinha? Há anos, antes de sermos mães. Pera aí, é verdade que Ela falam? é mãe, viu? verdade o que dizem Pode dela? não parecer. Parece que ela tem 12 anos, mas ela Opa. não tem 12 anos. Uma ela filha tem... de 5, Violeta. Quantos anos você tá agora, Maitê? 32. Violeta tem uma filhinha de 5? Tenho. Oh, que beleza. É, melhor Até papel. foi manchete, outro dia a gente falou no Extra Extra, ela falou que está faltando muito homem Sim. com H maiúsculo. E está faltando... Ah, isso é verdade. Está, o mundo é gay. Homem com H maiúsculo. Não, mas eu digo homem mesmo, com É. H maiúsculo, tá faltando mesmo. Tá. Assuma suas responsabilidades. Normalmente eles estão casados, né? Felizes. É, aí tem que esperar a segunda leva, que eu tô na segunda leva, né? Já casei, já separei, então eu tô há 2 anos realmente em contato comigo mesma, né? Um amor próprio intenso, né? Um momento assim de observação eterna, porque falta opção. Eu me amo. falta. É o momento eu me amo. É muito, tem que ser, né, bicho? Chega uma hora, se você não se amar, aí dá tilt, né? Aliás, pra também, né, enfim, pra conhecer uma pessoa especial, a gente tem que se amar mesmo, porque só assim alguém pode amar a gente. Então, a hora vai acontecer, mas falta opção, tá faltando, né? Fala, Ellen. Eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, porque eu não pude deixar de reparar que mais de uma vez aqui você foi incisiva ao dizer que a sua personagem na Serpente é uma coisa que você não gosta desse tipo de mulher, né? Uma coisa Aham. insegura, uma coisa louca. Louca. É uma mulher de Nelson Rodrigues. E eu fico imaginando, e justamente aqui no Morning Show a gente discutiu muito, polêmica. A Beyoncé foi no Super Bowl e saiu com bandeira, né, em questões raciais. Como é que você vê essa confusão? E aqui a gente estava discutindo isso um pouquinho antes de você entrar aqui no ar, do artista e do militante. Você defende ou não? Dá pra fazer tranquilo uma mulher de Nelson Rodrigues e não precisa se incomodar com Não se isso? Como é que envolver. é?
Eu acho que assim, é difícil separar as suas verdades com a trajetória profissional, né? Só que às vezes você vai se deparar justamente com isso, com esse impasse, né? E aí nesse impasse, nessa rejeição, se você delimita e coloca em prateleiras ou segmenta alguma coisa que você tem que mergulhar, aquilo não funciona. Então a gente tem que transgredir de alguma forma para aprender com o que a gente rejeita. Porque a gente só rejeita porque aquilo incomoda. E por que incomoda? Então tem que entender onde incomoda. E esse é o processo do ator. O ator tem que ter esse autoconhecimento profundo e disponível. Normalmente os atores e as atrizes que eu admiro são essas pessoas que têm uma vida muito clara, com uma transparência pessoal e profissional muito intensa, uma disponibilidade mesmo, uma verdade na vida e na arte. Não dá pra gente fingir e maquiar certas coisas, porque a gente vive num mundo de aparências, mundo de edição, tudo muito bem editado, e não dá. Tem horas que tem que dar a cara a tapa sim, mesmo sofrendo as consequências. Até estrear essa peça, eu não saberia se eu ia pagar mico ou não, tamanha entrega que foi, e com a estreia, com o feedback dos amigos, eu tô muito feliz com esse resultado, que é fora do lugar comum. Mas, Maite, o que você está dizendo de detectar o que incomoda e perceber que isso, na verdade, está em você e não no outro, e entender o porquê que aquilo incomoda, não estaria associado a uma questão humana mesmo, da gente se amadurecer e evoluir, antes até de ser uma prerrogativa do ator, sim, ou da atriz, totalmente. É uma coisa do ser humano mesmo. Né, se estão atirando pedras na Beyoncé é porque cutucou na ferida própria. Porque ela tá linda lá, maravilhosa, defendendo questões que sempre existiram. E que ela... Porque agora ela aprofundou nessa discussão, que ela deixou de ser a maravilhosa Beyoncé. Qual é a diferença? As coisas têm que estar um pouco misturadas. Não dá para tirar o glamour, separar, né, a foto, a questão comercial com a profundeza da arte, do processo criativo, da investigação do ser humano, das questões internas, que são complexas, né? O povo quer separar, quer a superficialidade, quer a aparência bonita, não quer pensar. O público tem preguiça de pensar, né? Só uma coisinha, pouco antes dessa resposta, você falou, eu tô sozinha há 2 anos e só tem gay por aí. Falar isso na rádio, você não tem medo de descer aqui e ver um esquadrão politicamente correto? Não, meus melhores amigos são gays, eu amo os gays, eu tô falando eu como hétero. Eu adoraria, aliás, eu me apaixono pelos gays. Os gays são os mais bonitos, são mais inteligentes, são os mais sensíveis, são os mais gostosos. Mentira. Sim. Os gays são maravilhosos. Mentira. E eu fico tá assim, sectária. gente... Isso não é uma prerrogativa pra ser inteligente, bonito e gostoso. Eles são maravilhosos. Vamos nessa aí, pô. Zé, vamos aí. Quero ver, vocês vão ter que correr atrás. Vocês vão ficar sozinhos, amor. Nós somos minoria. Não, tem uma coisa... Isso que você falou, tem uma coisa engraçada. O fundador da banda punk Sex Pistols, o John Lydon, ele tem uma autobiografia que ele fala: o punk só pode nascer em boate gay porque em outro lugar a gente não poderia ser aceito vestido daquele jeito todo rasgado. É então maravilhoso, tem a ver com isso aí. é verdade. Até porque eram capitaneados pelo cara ligado à moda, o Malcolm McLaren, né? Tem uma pergunta, Maite. Você falou que você se entregou ali na peça, que só depois que algumas pessoas próximas, pessoas que você confia, assistiram e disseram, pô, ficou legal, aí que você confiou. Quando você é artista, ainda mais você, há muitos anos, sempre tem essa entorragem de pessoas que estão ali à sua volta. Você falou que o seu grupo é muito fechado, mas... Quando você sabe que as pessoas estão falando sério com você, tipo, Maite, ficou bom. Ou que as pessoas estão, Maite, tá mara, querida, tá lindo, tudo que você faz é ótimo. Como que você consegue discernir quem são essas pessoas que vão te falar a verdade? São as pessoas que são mais críticas. São as pessoas mais chatas. Eu confio no chato, no crítico. Esse sim, o elogio me vale. As pessoas que ficam me lambendo toda hora, falando que eu sou linda, maravilhosa, obrigada, receba, é delicioso ouvir elogio, mas eu quero crítica. Eu não posso acreditar no elogio, porque senão eu vou começar a me achar e aí não vai dar certo, entendeu? Então, eu acho que toda atriz, ator tem que ser inseguro por natureza, senão ele vai no caminho sem volta e pra ele se isolar e achar que é uma estrela e ficar no pedestal é um pulo. Acho que é por isso que eu tô na Record há tanto tempo. Olha aqui, só antes da gente ir pra próxima música e seguindo o papo na sequência com a atriz Maite Piragibe, os ouvintes estão participando aqui pelo Twitter, adoro. Né? O Paulo, ele disse que, falando aqui da nossa enquete das pessoas barradas, disse que o Maluf
Foi barrado na Fórmula 1, no autódromo de Fórmula 1 também já, viu? E estão perguntando também aqui, Paula, o que é como é que é? Entourage. Entourage é assim, querido. Você que fala Por francês. exemplo, a Taylor Swift, ela tem o squad dela, ela fala inglês. Então, tipo, aquele pessoal... É o secto. anda em volta, sabe? Rapper também tem isso. Chega o cara na frente chega e mais a 20. entourage. É meio umas roupas que combinam, às vezes. É a turma, assim, gente. E que vai indo, aí, tipo, você fala alguma coisa, todo mundo faz assim com a cabeça, tipo, Pois yes, man. Entendeu? Geralmente o pessoal da entourage chega mais cedo, vai Yes, checar man. os talheres, vê quem tá ali, manda um torpedo e fala, olha, tem tal cara que você não gosta, não apareça. Entourage são os cães de guarda, os índios bastidores vamos traduzir. das claques sociais. Os puxa-saco. Você vê entrevista de político... São as migas. Entrevista sabe de as político migas? que você vai dar lá o... Miga. você viu? Miga sua louca! Como é que chama? Ellen, me ajuda aqui. O ministro que tá deixando o cargo pra votar no... O ministro da Saúde, Marcelo Castro, tá? Ele só vai votar e volta, viu, gente? Então, aí você vê o depoimento do cara se justificando, aí fica um sujeito atrás só assim, ó. Isso. Só, ok, concordando. papagaio com a de cabeça. pirata. Só isso. Afirmando. Só afirmando. Vamos lá, 11h19, daqui a pouco a gente segue no papo com Maitê Piragibe. E também tem o nosso quadro, o Grande Irmão Brasileiro. Polêmica, Edgar. Com o Vinícius Moura. Daqui a pouquinho... Gente, ele tá com cara de bobo aqui no Vamos estúdio. chamar Vocês viram uma a cara, o auditoria pra sorriso de Globo. Vinícius aqui Daqui a olhando pra pouco a Maitê? gente fala sobre isso. 11h19, horário de Brasília. Chama os auditores porque disseram que essa votação foi armada. Foi armada? Você tá brincando? Na rede social só falam isso. Por que, Zé? Que dizem que não era pro Daniel sair. Não era pra ele Mais sair. um, Você tá brincando? Eu queria tanto que ele saísse. Gente. Está no ar mais um episódio do Grande Irmão Brasileiro com ele, Ela que é Vinícius Moura. Não, peraí. Espera, calma, tem uma notícia melhor aqui. Você vai ter que contar. Porque quando ele entrou, disseram que ele conheceu uma grande artista. Ele falou não. Não, ele falou que foi uma apresentadora. Era uma apresentadora, Falou uma grande assim, uma artista. apresentadora que ele já tinha ficado, mas que ele não ia falar quem. Mas aí, A sei gente lá. descobriu. Não sei. só, hein? Não vamos falar nada. Deixa eu avisar a Maitê Piragibe que ela está sendo vista. Você tá sendo vista ali, ó, milhões e câmera. milhões de pessoas. Foi. Né? Aqui é o Big Fica a Brother dúvida. também. Peraí. É uma coisa. Esqueci que aqui também tem câmera. Então foi você, a pessoa. Ó o babado, sei. gente. É? Não, gente. Foi ela que é amiga dele. Miga. Peraí, Mas olha, a gente deixa quer ela saber, contar. por favor. É legal. Com a palavra Maitê Me deu uma Piragibe. perdido, filha da mãe. Te deu perdido. Esse menino do Big Brother. Você tá brincando. Você Opa. namorou com ele? Opa. Você foi namorada Não, assim, eu fui pro Rock in Rio, voltei, ele sumiu. Rock in Rio Las Vegas. Pera, olha, Vini, você tá vendo o furo? Olha, que a gente tá olha, dando? que Esperava por essa, absurdo, Edgar. que Você tá absurdo. percebendo? Toda a minha Acabou, meu destaque aqui. acabou o grande irmão brasileiro. Chocada. Essa notícia. Olha, vamos lá, deixa o garoto trabalhar. Ó, Deixa Agora, o garoto- vai lá, então Vini. mereceu ser eliminado, é isso? Ele foi eliminado? Foi eliminado. Ele foi mereceu, eliminado? bem feito, é isso? Pode ligar pra Maitê agora. Não, ele tá Não, namorando, ele tá ou namorando. Ó, Fala, Vini, Foi fala. eliminado com uma diferença bem pouca de votos aí, com 53% dos votos apenas. Na votação recorde dessa edição, Zé Armando, Sempre 66 duvido disso, milhões né? de votos. Realmente a Globo deixa um pouco a desejar na questão da informação sobre a Transparência. votação, né, Zé? Porque nem sempre o Bial anuncia a quantidade de votos. E ontem Ó, ele vamos fez saber, se questão... são 65 milhões, vamos metade disso por telefone a 33 centavos, que já não é mais, reajustou, você imagina o quanto não vai pro cofre, né? Opa. Pois é. A muita votação grana, recorde gente, é do grana. BBB 10, a final que teve 154 milhões de votos. Essa teve 66 milhões, o Daniel eliminado justamente contra o maior rival dele na casa, que era o Ronan. Né? Lembra que eles dividiram Eles a liderança na rivalizaram. primeira semana, ficaram amigos, depois se tornaram rivais. E o Ronan acabou dando uma reviravolta no jogo aí, muito com a ajuda da Ana Paula, né? A Olha Ela, né, que tá fazendo Olha ela! sucesso. Aliás, o Daniel comentou um pouco sobre a Ana Paula, se é realmente uma personagem ou não. Pois é, ele disse que ele não é polêmico. Você concorda, Maitê? Pô, depois da furada que eu dei aqui, não falo mais nada. Mas olha, Olha, mas a verdade é que ele era bonito e eu Ele vou era. sentir falta Ele é. dele no ar. Ele Mas é. agora o que acontece Barba, é né, que esse gente? grupo Barba é. do Ele Ronan é. aí, Ele da Ana é. Paula, Ana Paula se fica fortalece, assim, como né, nós Paulinha? temos razão. Parece que esse paredão era pra trazer alguma verdade, se é que Só existe que sempre alguma, que alguém né? acha que tem razão ali dentro, Dá acaba problema. se ferrando, né, Paula? É. Agora, só pra finalizar, Edgar,
Ontem também, Zé Armando, foi anunciado aí pela primeira vez uma mudança no sistema de votação do Big Brother, já que a gente falou em votação aqui. A partir deste domingo, quando acaba o horário de verão, o programa será exibido aí na mesma hora em todo o país e a votação do reality passa a ser regional. Como vai acontecer? Os votos pela internet serão divididos pelas 5 regiões geográficas. Haverá apuração individual por área e será atribuído 1 ponto para o candidato que conseguir maioria simples. A votação por telefone e SMS somada também valerá 1 ponto e aí se houver empate, os votos por telefone e SMS terão peso em dobro. Ou seja, a gente não entendeu nada e agora eles vão poder mentir mais ainda porque a gente não vai saber. Na verdade, a votação pela internet perde força. E essa notícia revela que onde tem horário de verão, né? Onde não tem horário de verão, o Big Brother vai exibido depois, não é ao vivo. E a Globo disse que com essa mudança... É uma mutreta da rede, né? Você tem que fazer... O Big Brother não pode entrar mais cedo do que o permitido. E a Globo disse, Zé Armando, que essa mudança garantirá a representatividade de cada região e maior legitimidade do resultado. Na verdade, vai tirar... voto distrital, mestre. Mas peraí, o país afundando em corrupção, a gente preocupado com esse bando de mané. Qual é, rapaz? Vamos pra porta do fórum hoje, lá onde tá depondo o Lula, meu. Exatamente. Qual é? Ó, aproveitando, Vini, obrigado, Valeu, viu, pelas informações. Olha, o Lula ia fazer um depoimento pro Ministério Público de São Paulo a respeito do triplex do Guarujá. Esse depoimento foi cancelado, né? Não vai mais haver o depoimento. E estaria já acontecendo lá aquela disputa entre os pró e o contra Lula, né? Aqui em São Paulo você vai ter mais detalhes sobre isso na programação da Jovem Pan AM com o jornalismo da Jovem Pan. Mas já acontece, você vê que tem os sectos, né? Como a Paula falou, entourage, toda agora parece que depois do depoimento cancelado foi pro Instituto. Eles já sabiam, aliás, eles foram lá já sabendo que estava cancelado, mas foram fazer manifestação contra e a favor. E aí, né, fechou, e os preteou o olho da deputados, gateada. a entourage, como diz a Paulinha, do Lula já foi pro Instituto trocar uma ideia. Quem não deve não cancela, meu. Vai lá e fala, rapaz. Libera o badaró lá pro promotor, meu. Qual é? Olha aqui, ó. Vamos encerrando o nosso papo. Hoje a gente conversou aqui um pouco com a atriz Maitê Piragibe. Maitê, obrigado pela presença adorei, aqui no estúdio. Pelo furo, pela simpatia. É maluca, né, gente? É que ela esquece que tem câmera aqui. É bom, é bom, é bom. Fiquei tão à vontade, né? Rádio é ótimo. Isso é bom, assim hein? Notícia é assim. Vamos lá. A Maitê tá em cartaz com a peça A Serpente, no Rio de Janeiro, até o mês de abril, é isso? Isso, até o mês de abril, só que é um horário alternativo, né? 11h50 da noite, sexta e sábado, e domingo, 9h30 da noite. Então é bom que as pessoas podem jantar. Lá tem também o The Bar, lá, né, no circuito, então as pessoas podem fazer um lá esquenta. na Barra, não é? Na Barra da Tijuca. Quem vai de São Paulo, de outras cidades, a Barra é talvez o bairro que reúna tudo, não é? Isso, e é num lugar super seguro, que é no Freeway, então tem um estacionamento privativo e tá lindo o espaço, tá cheirando a novo e eu tô muito feliz com essa possibilidade de voltar no teatro, inaugurando um polo cultural que, né, as pessoas da Barra da Tijuca que moram precisavam. Boa, olha, Teatro Natália Timber, às sextas e sábados às 23h50 e aos domingos às 21h30. E na TV, em breve, Jéssica. Eu tô na reprise de José do Egito, a Zenate, esposa de José, e aí na sequência a gente vai começar a preparar para a próxima novela, que é A Terra Prometida, que vai vir logo depois da volta de 10 Mandamentos, esse sucesso da Record que tá estrondando e balançando todos os lugares. Estou muito feliz. Sorte pra você. Obrigada, Beijo. Gente. Olha aí, vamos com o ganhador, o Wilson de São José dos Campos, disse que barraria os MCs. Parabéns. Gostei, achei engraçado. Gostei. Tá tranquilo, tá favorável. Tá fora, MC. Tá fora, MC. Essa enxurrada. Então o Wilson barrou, leva o kit Morning Show com caneca e camiseta. Obrigado a todo mundo que participou, interagiu com a gente, não só pelo Viber, mas também pelo Twitter. Muita gente participando, né, Ellen, né, Paulinha? A hashtag JP Morning Show. Vamos lá, gente. Depois pode deixar pergunta, sugestão de pauta. A gente sempre responde pra todo mundo no Twitter. Falado. É isso. Ficamos por aqui. Acabou. Tchau, Paulinha. Tchau, tchau. Tchau, Ellen. Tchau. É isso aí. Amanhã tem mais, viu? Falou, Tonholi. Um dia triplex, que ele tá depondo sobre o triplex. Falou, Zé Armando. Valeu, até mais. Posso fazer uma foto? Claro. Estamos fazendo foto com o Maitê, pessoal. Olha que coisa chique. Tchau, queridos. Tchau. É a nossa entourage. Até amanhã.
Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.